Estamos começando mais um Se Liga com Ian Arabá e como eu sempre falo, para mim é um prazer imenso poder estar na sua casa em mais uma sexta-feira para a gente trocar uma ideia, para a gente conversar, para que eu possa levar para você informações de qualidade. E eu quero te dizer que o programa de hoje está imperdível. Aqui nos nossos estúdios teremos um convidado um tanto quanto especial que eu estou misterioso. Eu não vou contar, vai ter que descobrir assistindo o programa de hoje. Também teremos uma reportagem um tanto quanto especial, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você é ou conhece alguém que passou diversas vezes tentando ser aprovado na prova de habilitação e não conseguiu e por conta disso reprovou? A gente vai te contar a história hoje de uma pessoa que reprovou 10 vezes, mas no final conseguiu. Se liga! E por último, porém não menos importante, o Se Liga Cidade também vai conversar com um profissional da psicologia para que vocês consigam entender quais de fato são os principais sintomas que uma pessoa começa a apresentar quando ela está entrando em um quadro de debilidade emocional. Eu sou o Ian e a gente se vê já já. Estamos começando mais um Se Liga com Ian Arabá. Como eu sempre falo, para mim é um imenso prazer poder estar mais uma sexta-feira com você conversando e no programa de hoje teremos algumas entrevistas úteis. A começar pela nossa principal entrevista com o Dr. Matheus Sarquis. Muito obrigado, meu querido. É um prazer poder estar com o senhor novamente. O Matheus esteve conosco na primeira temporada do nosso programa. Agora, na segunda temporada, ele está de volta, onde a gente vai conversar um pouquinho sobre os seus direitos, sobre o que você tem direito enquanto trabalhador, enquanto mãe, enquanto cidadão civil comum do Estado brasileiro. Como eu falo, e quando eu falo Estado brasileiro, é da configuração da nossa nação. Querido, se apresente de novo, caso algumas pessoas não se recordem quem é o senhor. Muito prazer em estar aqui novamente, agradeço a oportunidade, agradeço o espaço para a gente estar comentando, porque assim, é importante que toda a população tenha o conhecimento mínimo, né? Não é necessário, na verdade, ser especialista no direito ou algo do tipo, mas saber minimamente seus direitos para quando eles forem desrespeitados, você puder coibir, né, esse desrespeito, você impedir, né, evitar qualquer tipo de desrespeito ao seu direito é muito importante. Então, é sempre muito importante que a população fale com o especialista, fale com o advogado de sua confiança, para que tenha seus direitos respeitados. Então, por isso, parabéns por esse quadro aqui, vai ser de suma importância. Perfeito. E lembrando vocês que o Matheus ele vai vir aqui outras vezes e a gente vai abrir algumas enquetes para que vocês possam mandar as suas principais perguntas para que o Matheus possa esclarecê-las, dizendo para vocês quais são os seus direitos. Doutor, já indo direto ao ponto, uma pergunta que a gente já tem guardado no nosso arquivo é: toda pessoa que trabalha em um horário comercial contínuo, ela tem o direito a ter a sua carteira de trabalho assinada ou o empresário pode simplesmente contratar uma pessoa que trabalha em horário corrido como PJ e tá tudo bem? Olha, pergunta bem, como posso dizer, é bem complicada, né? Vamos colocar assim, porque o direito do trabalho, apesar de ser bastante antigo e na verdade tá na vida de todo mundo, eu costumo até dizer, sou professor também, e quando eu dou aula para os meus alunos, eu pergunto: vocês sabem direito do trabalho? A galera não, mas eu falo, gente, a gente cresce ouvindo falar de carteira de trabalho, de salário, de férias e tudo mais. Então, cada um dentro de si tem um pouco de direito do trabalho. E respondendo sua pergunta diretamente, apesar de eu não gostar muito dessa expressão, nem quem é do direito, mas sempre, sempre, sempre depende, né? Depende da forma em que você vai conversar com a pessoa que vai trabalhar para você, depende do tempo em que ela vai prestar um serviço para você, depende do tipo de serviço que ela vai estar prestando para você. Então, tudo isso tem que ser analisado, mas mais importante, eu tenho que deixar essa dica aqui. Você que é empresário, você que é empregador. Ah, eu não sou empresário, eu só quero contratar uma pessoa para limpar lá em casa. Também tem que ter muita atenção. Nesse sentido, nós temos uma questão da vulnerabilidade do trabalhador. Então, quem tem que tomar conhecimento de todas as condições para fazer a relação começar da forma correta é você, empregador. É você, empresário, é você, o patrão, que vai contratar uma pessoa para limpar e tudo mais. Então, só para ter ideia, por exemplo, a habitualidade. Só o fato de você contratar, de repente, uma doméstica para trabalhar, que no caso você acreditava ser uma diarista. Só que a partir de 3 dias que ela trabalha é configurada a habitualidade. Porque se você contratar uma doméstica, uma diarista, por exemplo, para limpar 2 vezes na semana na tua casa, ok, diarista. De 3 em diante, já pode ser considerado
uma doméstica que vai ter que ter seus direitos reconhecidos com assinatura de carteira de trabalho, pagamento de salário mínimo e tudo mais. Entende? Então, por isso que eu falei, depende muito da relação que vai ser designada. Para você, empresário, por exemplo, você contrata uma pessoa ali, a princípio, para ficar ali desempenhando algumas atividades na sua empresa. No início era um freelancer, digamos assim, uma vez e 2 vezes, daqui a pouco está em todo dia. Então, tem que ter muito cuidado, porque é o que eu costumo dizer. O problema para um empresário nem sempre, às vezes, é o processo trabalhista em si, o pagamento das verbas em si, na verdade. É porque quando vem um processo, ele tem que pagar tudo de uma vez. Uma coisa que era para ele ir pagando de forma gradual, fracionada, ele acaba tendo que pagar 1 ano, 2 anos acumulado de uma vez só. Então, é muito importante você ter essa atenção. Dá para saber de muita coisa sozinho, mas se não, contrate um especialista, uma consultoria, para que, consequentemente, possa ser instruído quanto a isso. Tá. No que diz respeito, doutor Matheus, ainda ao direito dos trabalhadores, uma pessoa que sofreu um acidente de trabalho durante o seu expediente corrido de trabalho, ela se afastou, ficou ali 14 dias de atestado, retornou, não estava ainda muito bem, foi afastada pelo INSS, ficou 15 dias de atestado e 30 dias afastada pelo INSS. Quando ela retornou, o seu chefe demitiu. Acontece muito isso e as pessoas perguntam sempre pra gente, isso pode? Isso é legal? Eles estão embasados em alguma coisa? Ou qualquer trabalhador que passar por essa situação de ser demitido após voltar de um afastamento devido a um acidente no trabalho, eles têm o direito a recorrer de alguma forma, a procurar a justiça? Lembrando que toda pessoa, devido a um princípio jurídico que fala que é o princípio da inafastabilidade jurídica, tem o direito de procurar a justiça quando achar que deve ou quando sentir-se lesada de alguma forma. Só que a gente está trazendo mais para uma questão embasada. Uma pessoa que foi demitida após voltar de um afastamento devido a uma lesão no trabalho, ela tem direito a recorrer de alguma forma ou não? Vamos lá, de novo depende. Depende. Esse homem, gente, ele gosta de falar o depende. A gente não quer ouvir aqui a palavra depende, a gente quer ouvir sim ou não, pode ou não pode. Mas ele não quer, ele quer colocar cinza, né? Nem preto nem branco. É que eu vou dizer pra ti, na faculdade, inclusive, eu odiava esse termo, né? Mas aí a gente vai desenvolver nossa vida profissional e a gente vê que, de fato, vai depender. Depende até mesmo da... teve um acidente, mas aí foi desenvolvido algum tipo de doença que eventualmente garantia algum certo tipo de estabilidade para o trabalhador. E aí, nesse ponto também é importante designar o seguinte. O empregador não é obrigado a ficar com o empregado. E, a não ser nos casos, claro, que são definidos algum tipo de estabilidade. Perfeito. Só que o que é de responsabilidade dele? Cumprir com o que está na legislação. Então, se vai reincidir o contrato do trabalhador, que ele verifique os termos rescisórios e pague dentro do prazo legal, que são de 10 dias. Se, porventura, o trabalhador, de alguma forma, se sente lesado, no sentido não de lese, tá? Mas no sentido de dano, tá? Mas se de alguma forma ele sentir que algum direito dele não foi respeitado, ele pode procurar um especialista. Não conheço nenhum advogado. A gente tem o escritório corporativo da OAB lá na Justiça do Trabalho que ele pode ir e tem sempre advogados de plantão lá, por exemplo, né? E aí ele pode pedir para que esse advogado auxilie ele, ouça a sua história e, eventualmente, revise a rescisão contratual dele. Porque pode ter alguma verba ali que eventualmente não foi observada ou que, de repente, foi paga de forma equivocada e assim por diante. Tá? Perfeito. E assim, é até comum, na verdade, muitos trabalhadores, por exemplo, procurarem os advogados e simplesmente dizer assim, olha, eu saí de lá, o cara disse que eu não tinha direito não. Que eu ia receber só o valor desse mês e que não tinha direito a receber mais nada. Sendo que sempre tem ali um proporcional de férias, de 13º, uma situação de uma hora extra que foi cumprida e eventualmente não foi pago, FGTS, assim por diante. Então, o trabalhador, o empregador, mais do que ninguém, tem que estar atento. Tá? Você é empresário, você é empregador, você tem que estar sempre atento. Por isso é importante uma consultoria jurídica. E aí o trabalhador também tem que estar atento sobre seus direitos para, eventualmente, quando acontecer algo assim, procurar um especialista e, consequentemente, buscar os seus direitos na Justiça do Trabalho. Isso é importante salientar. Porque eu já vi trabalhador sair, buscar, por exemplo, um MPT, né, o Ministério Público do Trabalho, o que não é um erro, porque é um órgão de defesa do trabalhador, só que ele não atua em todas as causas. Então, para requerer um direito individual mesmo dele, é importante ele procurar um advogado, um especialista, que auxilie a enxergar quais são os direitos dele que foram desrespeitados e, consequentemente, requerer na Justiça do Trabalho. Ou seja, você, trabalhador que foi demitido após voltar de algum tipo de afastamento devido a uma lesão no trabalho que você sofreu,
não necessariamente quer dizer que o seu patrão te demitir, ele está errado. Pode não ser a decisão mais empática, mais gentil e mais agradável no que diz respeito aos olhos humanos. Mas, partindo do princípio da lei, se ele estiver respaldado de pagar as suas verbas rescisórias e manter os teus direitos e você cumprir um aviso prévio, tá tudo bem, não há nenhum problema. O único problema que vai ter é a ausência de sensibilidade de um patrão que te demitiu porque tu se lesionou servindo ele. Aí é cada um com seu cada um. Doutor Matheus. Mas vamos lá, deixa eu só de novo ele vem com depende. De novo ele vem com depende. Dessa vez defendendo aí os empregadores e empresários. Uma relação de trabalho é sempre uma relação mútua, né? Então, assim, eu particularmente não gosto muito dessa postura de colocar o empregador como vilão. Como vilão. Mas, assim, é sempre uma relação mútua, em que o empregador tem obrigações, dentre as quais é importante salientar nessa questão de acidente de trabalho, que o empregador tem a obrigação de preservar o máximo a saúde do trabalhador. E aí, consequentemente, dispor de meios e de recursos que eventualmente evitem um acidente ou algo do tipo. Perfeito. Né? Assim como o empregado também tem a obrigação de obedecer a orientação, utilizar os equipamentos e assim por diante. Perfeito. Então, assim, nem sempre, às vezes, numa situação como essa, de fato, é uma culpa do empregador que não teve empatia. Mas, às vezes, o trabalhador já vinha de uma sequência de situações que não usava os EPIs que eram destinados, que são os equipamentos de proteção individual ou os equipamentos de proteção coletiva. Então, por isso que eu falo, de novo, depende. Então, cada caso é um caso, então os dois lados têm que ser ouvidos para, de fato, que seja feita a justiça. Ou seja, gente, ele está sendo de verdade um advogado. Tudo não depende, nem um lado, nem o outro, mas está tudo bem. A gente gosta da informação com qualidade, assertiva, e a gente precisa, de fato, compreender como as coisas realmente funcionam. Doutor Matheus, uma questão de trabalho que também foi encaminhada para a gente há um tempo atrás, lá no Alerta Cidade, que é o jornal parceiro do programa Se Liga com Iarabá, onde um profissional de uma determinada empresa, eu não vou fazer a identificação da empresa, ele foi vítima de homofobia por parte de uma colaboradora também desta empresa. Ele chegou a chamar uma viatura para levar essa mulher presa, até porque é crime e a polícia estava ali à disposição para levá-la. Só que na hora que ele ia formalizar a denúncia, os patrões dele entraram em contato e disseram para ele fazer a denúncia em outro momento, para eles conversarem. Ok. No dia seguinte, chamaram ele no escritório da empresa e falaram a seguinte frase: se você denunciar, nós iremos lhe demitir. E aí? Como que fica isso? É um caso claro de assédio moral propriamente dito. Tá? Inclusive é interessante que ontem eu estive num atendimento que aconteceu uma situação similar. Na oportunidade, a parte se sentiu ofendida por ter o seu princípio, a sua liberdade religiosa ofendida. Perfeito. Ela, se eu não me engano, ela comentou que era espírita e costumeiramente era chamado no trabalho de macumbeiro ou de coisas afins. Com o intuito de tentar pejorativizar a imagem dela, fazer com que ela se sentisse inferior. Sem dúvida nenhuma. Como eu costumo dizer, para mim, o principal direito que nos é garantido na Constituição é o da liberdade. Da liberdade ou da vida, né? Então, o caso que você acabou de comentar, por exemplo, é um claro caso de ofensa à liberdade, primeiramente, à liberdade sexual, à honra, propriamente dito, Perfeito. do trabalhador, e depois uma coação, de fato, de falar assim, olha, tu deixa a tua ofensora em paz, não denuncia, não traz escândalo para a empresa, porque senão tu vai perder teu emprego. Aí imagina uma pessoa que teve a sua honra ofendida, mas que também depende daquele salário para sustentar a família, para contribuir em casa, às vezes para ajudar um pai, uma mãe que estão na condição de saúde delicada e assim por diante. É um absurdo tremendo. Perfeito. Então, assim, de fato, caberia um processo e tudo mais, tranquilamente. Justamente, não só na seara trabalhista, eventualmente para buscar uma rescisão direta, como também buscar os meios criminais e cíveis também para reaver o direito que foi violado ao ofender a honra dele, né? Dele ou dela, no caso. Certo, doutor. E aí é importante colocar esses fatores para que justamente as pessoas achem que vão ser sempre oprimidas e nunca ter seu direito observado. Perfeito. Ainda sobre a questão trabalhista, uma outra situação que chegou também para o Alerta Cidade
era que uma determinada empresa, mais uma vez, não vou fazer a identificação de nenhuma empresa, se sentisse incomodada ou algo do gênero, que mude suas condutas. Onde esta empresa simplesmente não aceitava atestado médico se o empregado não oferecesse o atestado médico junto com o prontuário médico. É complicado isso aí. De fato, o que é demandado é que esse atestado médico ele venha com a identificação. Correto. Aquele famoso CID que a gente vê nos atestados, Que né? CID, no caso, pessoal, CID é Classificação Internacional de Doença. É um código que valida a nível médico que, de fato, a pessoa está com algum tipo de acometimento de saúde. Exatamente. E o próprio atestado, desde que com o CID, é prova considerado válida para que justamente o empregado tenha aquela sua falta justificada. Tá? Não vamos colocar o termo abatida, porque Não abate. abatimento de falta é uma coisa e justificar é outra. Justificar, por exemplo, garante que o trabalhador mantenha seus direitos e, por conta de uma condição de saúde, não pôde trabalhar. Agora, uma falta injustificada, por exemplo, que foi abatida, foi desconsiderada, pode, a depender da quantidade dessas faltas, começar a ter descontos nas férias do trabalhador. Perfeito. Então, demandar o prontuário médico seria uma medida, particularmente falando assim, excessiva. Invasiva até, né? E até, de certa forma, invasivo, porque está pedindo detalhes que muitas vezes são íntimos do trabalhador, né? A não ser que haja um motivo plausível, mas aí o empregador tem que abrir uma certa investigação e averiguar com os órgãos competentes de saúde, a UPA que eventualmente o trabalhador foi, para verificar a validade daquele laudo, né? Se ele suspeitar de alguma coisa porventura. Mas ficar demandando que a falta só será abatida se apresentar o prontuário médico é uma medida excessiva. Ou seja, você empregador que faz uso da sua autoridade dentro da sua empresa para exigir que os seus empregados, os seus funcionários entreguem o prontuário médico para justificar alguma falta, tenham total certeza que vocês estão fazendo algo que não deve ser feito e que, se o empregado sentir-se ofendido em ter que expor a sua intimidade médica para a empresa, vocês podem aí ser alvo, sim, de algum tipo de ação que aí você vai ter uma dor de cabeça que não seria necessário você ter, mas que você está trazendo para si simplesmente por querer exigir aquilo que não é obrigatório. Doutor, vamos agora falar um pouquinho mais de uma outra parte, que eu já falei muito sobre o direito do trabalho, sobre algumas questões trabalhistas. Vamos falar sobre o direito de família? Direito de família. Direito de família é sempre muito interessante da gente falar. Um resumo rápido. Um pai terminou com a mãe do filho dele, pagou pensão durante determinado tempo, passou 4 meses sem pagar pensão e disse que não vai pagar mais porque acredita que o que ele está pagando para a mulher, na verdade, não é para a criança, é para a mulher, e ela está usufruindo e os R$ 150 mensais que ele manda é um recurso muito alto. Ao deixar de mandar este valor, ele pode ser preso? Arriscado, hein? Arriscado, pergunta polêmica. E não pode, deve. Não, com todo respeito, vamos lá. Brincadeiras à parte, apesar de ser um assunto bem sério. Primeiro de tudo, convenhamos, R$ 150 para cuidar de uma criança não dá nem para comprar o alimento do mês. Quanto mais prover todos os recursos escolares, de lazer e assim por diante da criança, tá? De qualquer forma, é importante evidenciar também que tem que ser observada a condição financeira do pai, né? E afinal, quando a gente fala de pensão, o combinado não sai caro. E se o combinado para ele era pagar R$ 150 mensais, não cabe a ele dizer que eu não acho que deve ser porque o dinheiro está sendo para a mulher. Até R$ 150 hoje em dia no restaurante. Não paga nem uma unha em gel, eu lhe garanto. Tenho Exatamente. muitas amigas que pagam muito mais do que isso em uma unha em gel, não paga. Exatamente. Aí dizer que R$ 150 era para mulher, pelo amor de Deus, não tá sendo nem para criança propriamente dito. E aí a nossa legislação coloca, né, o estado de alerta, trata com uma importância tremenda a questão da pensão, justamente por se tratar do direito de um menor de idade, tá? Não é um direito referente à mãe, como a galera pensa, mas sim referente à criança. Então o pai não tá violando o direito da mãe de receber pensão, tá violando o direito da pensão da criança, do menor de idade. E aí, consequentemente, o que ocorre? A nossa legislação coloca aqui do 1º ao 3º mês, né? E aí, comumente conhecido, se diz que a partir de 3 meses de atraso, a prisão já pode ser requerida. Então, pode... E aí, no caso, o que a mãe tem que fazer?
tem que buscar, né, justamente o judiciário, particularmente no processo onde foi estabelecido o acordo de pensão e tudo mais, e informar que a pensão não está sendo paga, cobrar de forma retroativa as pensões que não foram pagas e que eventualmente estão vencendo, né? Porque não é porque ter que arcar com as pensões atrasadas que as a seguir vão ficar, digamos assim, ao léu, né? Perfeito. E aí, além de ressarcir, determinar eventualmente a prisão do pai da criança por não estar cumprindo com o dever que foi estabelecido. Ou seja, o senhor que está me assistindo agora e está com a pensão atrasada, por favor, procure a sua ex-companheira, conversem, ou então procure um advogado ou advogado, ou qualquer que seja o representante da sua ex-companheira, faça um acordo para que você não vá para a cadeia simplesmente porque você acredita que não tem que pagar um valor mínimo para a mãe do seu filho, sendo que este valor nem para ela seria. Doutor, a gente vai para a última pergunta agora, mas antes disso, eu quero chamar vocês para assistir uma reportagem um tanto quanto especial, onde eu conto uma história de uma habilitação no Detran. Se liga. Vocês que acompanham Se Liga com Ian Arabá estão acostumados a me verem entrevistando alguma pessoa, só que dessa vez vai ser um pouco diferente. Pela primeira vez, não vai ter uma entrevista, vai ter um bate-papo, onde eu vou conversar com vocês e contar a história de uma pessoa que reprovou 10 vezes a prova prática de habilitação aqui em Rio Branco. A minha história. Pode parecer piada, talvez motivo de risada de algumas pessoas, mas para mim, durante 2 anos, foi motivo de intenso sofrimento e tristeza e sentimento de frustração por eu não ter conseguido passar na prova de habilitação durante 2 anos, e eu vou te explicar o que foi que aconteceu. Eu comecei o meu processo de habilitação em 2022, meados de 2022, onde eu tinha a intenção de me tornar habilitado, de dirigir, de sair pilotando pela cidade. Só que não foi bem assim que aconteceu. Ou melhor, não foi no tempo que eu gostaria que acontecesse, que aconteceu. Comecei a fiz o exame psicotécnico, fiz a prova teórica e tudo isso foi perfeitamente, fluiu da melhor forma possível. Passei no exame psicotécnico de primeira, também passei na prova teórica de primeira, dos 30 pontos eu fiz 29, tranquilo. Só que tudo começou a ruir quando eu tive que começar a fazer os treinos práticos e depois fazer a prova prática. Aí, mas por que você ficou passando mal? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu. A vida. Infelizmente, no começo de 2023, a vida me tirou 2 pessoas muito queridas. Uma em especial que era como se fosse uma segunda mãe para mim. Ela estava na estrada, seguindo rumo a um outro estado, quando, de repente, um acidente de trânsito fez com que ela deixasse eu e diversas outras pessoas que tanto amava aqui, na Terra, com a sensação de buraco, com a sensação de vazio. Só que isso foi apenas o começo de uma série de dores que serão contadas em outras histórias. Depois desse dia, eu comecei a criar alguns bloqueios. Eu não consegui dirigir, eu não consegui me manter dentro de um carro, pilotando o carro, sendo eu a pessoa que comandava o carro. Simplesmente porque toda vez que eu entrava em um veículo, eu achava que eu ia bater e que eu ia morrer, como a minha tia. Só que não era assim. Não existia uma predestinação para mim por conta disso. Só que a ansiedade, as crises de pânico e algumas crises depressivas sempre faziam eu acreditar que eu estava prestes a morrer toda vez que eu começava a dirigir. E não é assim que acontece. As coisas não fluem dessa forma. Não existe um roteiro pré-estabelecido, um passo a passo de se você fizer isso, você vai morrer disso. Na verdade, o que eu sentia era um estresse pós-traumático, que eu demorei muito tempo para compreender e foi necessário a ajuda de profissionais da psicologia para que eu conseguisse enfrentar este medo, para que eu conseguisse saber o que estava acontecendo e, acima de tudo, para que eu tivesse força para enfrentar. Só que não é tão simples assim. As coisas não fluíram de uma forma linear. Durante todo esse tempo que eu fiquei esperando, esses 2 anos, de 2022 até o final de 2024, eu chorei. E chorei diversas vezes, porque o sentimento de frustração era intenso. Imagine aí todo mundo olhar para você numa roda de amigos e dizer que você não tem habilitação.
chamar você de maluco, chamar você de doido e te questionar do porquê você não tem habilitação. Olhar para as suas diversas outras habilidades e questionar você apenas por uma que você não consegue executar por conta de um estresse pós-traumático que não é de conhecimento de todos. Era exatamente o que acontecia comigo e é o que pode estar acontecendo com você. Talvez você não esteja conseguindo ser aprovado não porque você não é bom ou boa o suficiente, não porque você não tem as habilidades que você precisa para dirigir, mas talvez você não esteja com seu emocional ajustado, talvez você não esteja num momento bom da sua vida, talvez você esteja enfrentando problemas que só você sabe, conforme era comigo, da mesma forma como era comigo. Mas isso não quer dizer que eu era incapaz, que eu era impotente. Não é à toa que depois de 10 longas tentativas eu consegui ser aprovado. Mas eu não fui aprovado porque eu sou um ser supremo, porque eu tenho muita sorte. Eu fui aprovado porque eu procurei o devido tratamento. E eu compreendi que se eu não tivesse uma ajuda psicológica, eu não compreendesse o que estava acontecendo comigo e, acima de tudo, se eu não superasse o luto que eu estava enfrentando, eu nunca conseguiria ser aprovado. Mas claro, eu contei com profissionais que me ajudaram, profissionais de uma autoescola, profissionais da psicologia, do apoio da minha família e diversas outras pessoas que sempre estavam comigo falando: tá tudo bem se você não quiser mais fazer, tá tudo bem se você desistir, não é uma CNH que te define como bom ou ruim. Mas só que dentro de mim ficava aquela coisa: eu quero, eu consigo, eu posso, porque a gente sabe que a gente consegue. Mas para a gente conseguir, a gente só tem que aprender a vencer a pessoa mais forte, o nosso maior e principal inimigo, que na nossa geração somos nós. Ah, e eu já ia me esquecendo, você vai ver agora uma entrevista com a doutora Bruna, uma profissional da psicologia que explicou um pouquinho pra gente sobre a importância do exame psicotécnico e o que ele quer dizer quando as pessoas não têm um bom resultado. Se liga! É, gente, como vocês puderam ver aí, eu não disse pra vocês antes porque eu gosto de manter um suspense, vocês sabem como eu sou, mas a história que eu ia contar era minha, justamente porque eu identifiquei essa necessidade de compartilhar a minha história com vocês para que muitas pessoas compreendam que nem sempre porque você não consegue uma coisa significa que você não é capaz. Talvez você só não esteja psicologicamente bem naquele momento para conquistar algo não que você quer, mas que você merece. Doutor, a nossa última pergunta, mais uma vez polêmica, porque esse programa hoje ele tá um tanto quanto polêmico. Eu não sei o que foi que aconteceu comigo antes de vir aqui, mas tá tudo certo. Filho, é mais uma situação que mandaram pra gente e agora eu vou compartilhar com o senhor. Uma filha que cuida da mãe sozinha, uma senhora de idade. Essa filha tem mais 4 irmãos, também são filhos desta senhora, e esta única filha pega o recurso de aposentadoria desta senhora e, ao invés de usar para cuidar desta senhora, ela usa em benefício próprio. Existe algo que os 4 outros filhos podem fazer para fazer com que esta irmã, que está fazendo uso da aposentadoria da própria mãe, tenha algum tipo de responsabilização, vamos dizer desta forma? Sem dúvida alguma, né? Primeiro porque justamente não só pela questão propriamente dita da condição de saúde dessa senhora, né? Mas o que ela está fazendo propriamente dito, não sei se confiscando o cartão que eventualmente a mãe receba aposentadoria e tudo mais, essa situação tem que ser denunciada propriamente dito. E eventualmente, além de envolver a polícia propriamente dito, se não resolver pela investigação policial, pelos meios que são utilizados pela polícia para justamente resolver essa situação, que recorra ao judiciário para que eventualmente essa aposentadoria ou cartão sejam devolvidos para a posse de... Seria necessário determinar algum dos filhos para ficar em posse, de preferência sendo maior de idade, né? Tendo que ser maior de idade, na verdade, para ficar administrando os recursos da mãe e aí, consequentemente, no judiciário até mesmo justificando os gastos que estão sendo realizados. Perfeito. Ou seja, tem que trazer à tona a informação, a situação, para que as autoridades possam vir a intervir da melhor maneira e, consequentemente, constatar se de fato está ocorrendo esse tipo de violação, esse desrespeito, essa apropriação indébita propriamente do dinheiro da aposentadoria da mãe por uma das não vou nem colocar como herdeira. Um dos filhos. Um dos filhos, propriamente dito, e eventualmente ser estipulado que um outro filho fique responsável pela administração desse recurso para que sejam devidamente destinados para a pessoa que de fato é beneficiária.
Ou seja, se você é um filho que faz usufruto do benefício de sua mãe e você não comprova que o dinheiro que você está utilizando da aposentadoria da sua mãe, do seu pai, da sua avó, de quem quer que seja, está sendo voltado para atender às necessidades dessas pessoas, você pode ter certeza que você pode vir a ser responsabilizado e aí ter que ser alvo de algum tipo de ação movida por outras pessoas que também gostem ou que tenham algum tipo de dependência afetiva, como outros irmãos ou até mesmo seus tios, primos e afins. Doutor Matheus, muito obrigado pela sua presença. É sempre um prazer tê-lo aqui conosco e as portas do Se Liga com Iarabá sempre estarão abertas para o senhor. Mais uma vez, Ian, muito obrigado. Obrigado a toda a audiência. A gente acabou de ver a história aqui do Ian na sua CNH. É incrível essa história, eu já tinha ouvido. E tenho que lhe parabenizar pela coragem de compartilhar. E mais importante de tudo, você colocou a população, a gente falou durante a conversa a gente separou entre empregador, empregado, pai, mãe, como se fossem partes adversas. Mas o direito está aqui justamente para promover a justiça, promover a equidade, o equilíbrio, para que justamente todas as partes tenham seus direitos respeitados. Então, é de suma importância que a população compreenda minimamente os seus direitos, mas que mais importante, contrate um especialista para que seja bem assessorado e que tenha seus direitos respeitados. Perfeito. E agora vocês vão ficar com um comercial e logo em seguida teremos uma entrevista um tanto quanto especial falando sobre saúde mental. Se liga. Doutora Bruna, a senhora poderia explicar para a gente como que funciona essa questão do teste psicológico para as pessoas que querem começar a dirigir, que é o que chamam de teste psicotécnico? A senhora pode dizer o que é isso para a gente? Sim, claro. A avaliação psicológica, ela tem o intuito de a gente avaliar certas habilidades do indivíduo no trânsito, né? Que é a atenção, é a memória, a personalidade, atenção concentrada, atenção alternada, se ele consegue ter essa habilidade de identificar, né, as coisas que estão acontecendo ao redor, se ele consegue memorizar as placas, que isso são coisas do dia a dia que são necessárias no trânsito. Essa questão dessa prova, que é uma prova, é um teste na verdade, né? Ela é realmente necessária? As pessoas realmente têm que passar por isso, por essa aflição de fazer esse exame psicotécnico só para poder dirigir? Sim, de grande importância, como você está vendo nos dias de hoje, né? O aumento de transtornos mentais, né, está elevadíssimo. E justamente esse exame, ele traz pra gente essa avaliação se a pessoa tem essa habilidade de ter uma atenção no trânsito, da memória, se a pessoa é uma pessoa que é explosiva, que é impulsiva, se num ambiente ali de estresse contínuo, num acidente, se ele vai, né, ser agressivo, se ele vai conseguir, né, se conter, controlar se vai ser assertivo, suas emoções, isso, se vai ser assertivo no trânsito. Então ele é de importância justamente para isso, porque eu acho que hoje ninguém quer uma pessoa, né, assim, totalmente explosiva, descontrolada, dirigindo um veículo. Perfeitamente. Uma outra coisa, é comum as pessoas reprovarem esse exame? Sim, geralmente há pessoas que reprovam, mas eu costumo dizer que, gente, não é por doidice, não é por ou burrice ou algo do tipo. Às vezes é o medo, a ansiedade, né, que paralisa a pessoa de realizar o exame, algum trauma na vida, né, que ocasiona que a pessoa não consegue fazer o teste de maneira agradável, né, se sente incomodada por algum motivo, mas acontece sim de pessoas reprovarem. Aí quando a pessoa reprova, ela não pode nunca mais fazer o teste? Pode. Ou ela retorna na semana seguinte, não, pode fazer? Ela pode retornar e fazer novamente, sim. Ela vê o dia melhor para ela, a gente orienta, né? Quando a pessoa reprova, a gente dá a devolutiva, explica e orienta, dormir bem, se alimentar bem, né? Para poder no outro dia estar em boas situações para poder realizar o teste. Então, tem uma certa necessidade de a pessoa estar bem, entendeu? Para realizar o teste. Porque se ela não tiver uma noite de sono boa, tiver ingerido bebida alcoólica ou algo do tipo, ela não vai conseguir realizar de uma maneira, né, que tenha um resultado agradável. Perfeito. E no caso da pessoa, fez uma, fez duas, fez três, fez diversas vezes
essa avaliação psicológica e reprovou. Significa que ela é doida, que ela não serve para dirigir, que ela nunca vai poder dirigir? Não. Ou a senhora, eu falo dessa forma doida, não é nem para poder desrespeitar as pessoas, mas é o que de fato a população, em modo geral, fala. Ah, você reprovou no teste psicotécnico, você é maluco. E não é assim que funciona. A senhora pode explicar pra gente um pouquinho sobre isso? Não é assim que funciona, tá? As avaliações, elas são para testar algumas habilidades de vocês, que é a habilidade de atenção, memória e personalidade. Como eu falei anteriormente, às vezes é devido a algum trauma, a ansiedade, né, e o medo. Muitas vezes também as pessoas já chegam lá com aquele pensamento de ser incapaz, de não conseguir, de achar que o fulano é mais inteligente do que eu, ele conseguiu, eu não sou mais inteligente do que ele, eu acho que eu não vou conseguir, entendeu? Então já chega com aquele pessimismo, com aquela incapacidade, né, e relaciona um trauma com aquele momento, então acaba reprovando e não consegue alcançar, né, as tabelinhas que a gente segue, né, para poder saber se ele tem um nível de atenção baixo, médio ou alto, tem um nível de memória, né, baixo ou médio ou alto, e daí a gente vai avaliando conforme o candidato traz pra gente através da testagem. Perfeito. E por último, porém não menos importante, a pessoa que ela fez por diversas vezes o exame psicotécnico, gastou dinheiro, está ali há 1 ano tentando passar no exame psicotécnico e não passa. Qual é o conselho, enquanto profissional, que a senhora tem para dar para essas pessoas? Bom, não desistam de fazer, porque provavelmente é algo que está impedindo de você fazer, não significa que você é incapaz, não é isso. É algum pensamento que está impedindo. Então, procure se alimentar bem, procure não ingerir bebida alcoólica, ter noites de sono boa, tentar. Não conseguiu, viu que precisa de um acompanhamento psicológico, de uma pessoa profissional para, né, mostrar para você que você é capaz. E às vezes a gente mesmo impede, né, da gente avançar, subir um degrau na vida por pensamentos pessimistas, né? Pensamentos que, não vai dar certo, não vou conseguir, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e acaba que, né, realmente não consegue. Então, tente ter esse autocuidado, essa própria análise com você mesmo, né? Procure um profissional para lhe ajudar a romper essas barreiras, né, que atrapalha a vida do ser humano, né? Porque todo mundo hoje em dia quer ter habilitação, quer dirigir, A independência, quer né? ser independente, né? Quer ter seu próprio veículo. Então isso aí é um empecilho que às vezes, né, impacta na sua vida, esse pensamento, a ansiedade, né? Se a pessoa realmente tem um transtorno, uma síndrome, procura um profissional para poder fazer terapia, ter um acompanhamento, se caso for necessário medicação, porque não é algo difícil, né? Mas às vezes nós mesmos colocamos esse empecilho por algo tão simples e fácil. Obrigado. Não por nada. Estamos de volta e agora com a nossa doutora Samara Pinheiro, psicóloga, que vai conversar um pouco com a gente sobre saúde mental. Samara, seja muito bem-vinda ao Se Liga com o Ian. É um prazer para mim poder estar aqui entrevistando a senhora, um profissional que eu admiro, que eu respeito. Por favor, se apresente um pouco para o público de casa, para que eles lhe conheçam e também tenham pela senhora essa admiração, esse respeito e esse carinho que eu tenho. Então, que bom estar com vocês aqui. Eu sou Samara Pinheiro, já tenho aí um tempinho formada, trabalho com atendimento particular, também sou docente no Centro Universitário Uninorte. E como eu já falei, é um prazer estar com vocês aqui hoje falando de um tema que eu gosto bastante, que é sobre saúde mental. Já que a senhora já introduziu o tema que a gente vai falar, que é sobre saúde mental, eu preciso ser direto em perguntar: o que é saúde mental? Então, nós temos algumas falas, principalmente na Prefeitura de Paraná, que eles trazem o conceito de saúde mental como estar bem consigo mesmo. Eles falam muito também sobre aceitar as exigências da vida. E assim, hoje nós termos esses conhecimentos sobre o que é saúde mental, então nós já podemos pontuar esse fato de que é estar bem com você. Você aderir ali os papéis da sua vida,
seja amigo, primo, desempenhar suas habilidades, suas potencialidades. Então, nós temos aí um misto de conceitos, tanto dentro da OMS como dentro da Secretaria do Paraná, que eles vão trazendo e abordando primeiramente esse fato de estar bem conosco para podermos estar bem com as pessoas que estão ao nosso redor. Então, se a gente pudesse resumir saúde mental, seria isso: estar bem consigo para estar bem com os demais. Quando uma pessoa, então, não está bem consigo, ou seja, ela não está com a saúde mental equilibrada, digamos desta forma, quais são os primeiros sinais que uma pessoa que está com a saúde mental debilitada apresenta? Um tipo de comportamento que pode ser fácil de ser identificado. Então, assim, hoje nós estamos com algumas demandas. Quando eu falo assim para vocês que em alguns momentos dá para detectar e em alguns outros momentos não dá para nós detectarmos, por quê? Nós estamos ainda vivendo uma parte na nossa sociedade de que as pessoas rejeitam um pouco o sofrimento, né? Então, quando você olha para o outro tá chorando, olha, para de chorar. Não, tenta ser forte, vai dar certo. Então, em alguns momentos, as pessoas elas acabam reprimindo esse sofrimento. Mas alguns pontos que podem ser necessários nós falarmos aqui. Por exemplo, eu sei que eu funciono de uma forma. Eu sei como a Samara é. Então, eu mais do que ninguém vou perceber quando eu não estiver ok, vamos que assim dizer. Por exemplo, desmotivado, não tenho mais vontade de levantar da cama, aquela atividade prazerosa que eu tinha antes, não tenho mais nenhum Como prazer. jogar futebol, por exemplo. Exatamente. Ou até mesmo quando eu falo assim para vocês de uma pessoa que cuida muito de plantas, aí depois decide não, não sente mais vontade, não sente mais ânimo. É uma pessoa que interagia muito com os outros, começa a se isolar socialmente. Então, assim, é comportamental, mas ao mesmo tempo é interessante nós falarmos que cada um de nós funcionamos de uma forma subjetiva. Então, tem pessoas que elas conseguem mascarar o que elas estão sentindo. Perfeito. A senhora falou dessa questão de que a senhora conhece a Samara, porque a senhora é a Samara. Eu conheço o Ian porque eu sou o Ian. Mas eu não conheço 100% a Samara e a Samara não conhece 100% o Ian. Como que eu, amigo da Samara, consigo detectar que a Samara não tá tão bem? É a mesma coisa? Nossa, a Samara hoje não foi cuidar das plantinhas dela. Tá tudo bem? Acho que ela deve estar com preguiça. Uma semana depois eu vou na casa da Samara, as plantas da Samara que antes ela cuidava como se fossem as filhas dela, estão morrendo porque estão secas, sem água. Seria um sinal que eu poderia falar, opa, tem alguma coisa errada com a Samara. Seria, assim, principalmente os amigos, né, que estão bem próximos, a família também, eles conseguem perceber alguns comportamentos. Tanto assim que eu já ouvi falar, por exemplo, de profissionais que perceberam que o familiar não estava bem porque ele trocou o celular de lugar. Que ele sempre deixava o celular em um lugar e aí quando foi olhar, não, mas o fulano não deixou o celular nesse lugar. Então alguma coisa pode estar acontecendo. E aí, claro, para nós que estamos mais próximos dessas pessoas, nós podemos observar algum tipo de comportamento. E aí o que é necessário é o diálogo, é conversar sobre. Ou seja, toda vez que a gente tem uma grande mudança comportamental no padrão de comportamento daquela pessoa. Se é uma pessoa que acorda às 7 horas da manhã, vai comprar o pão, volta, toma café com a família, brinca, conversa, vai trabalhar. No trabalho, mantém aquela habitualidade, aquela brincadeira, aquela comunicação contínua com seus colegas. Almoça tranquilo, volta, vai para academia, vai para aula, tudo numa habitualidade. De repente, uma pessoa que acorda, não tá com fome, também não tô afim de comprar pão. Chega no trabalho, já não quer conversar com ninguém. Chega na hora do almoço, dá 2, 3 colheradas na comida, não quer comer. Termina o trabalho, não quer ir para academia. Chega em casa, não conversa com a família e se tranca dentro do quarto. É uma mudança grande de um padrão de comportamento. A gente saiu de uma pessoa extremamente ativa e comunicativa para uma pessoa não tão disposta e que quer ficar mais no canto dela. Seria um ponto de alerta para verificar que poderia estar algo acontecendo, porque não é o normal daquela pessoa. Exatamente. Agora, o interessante também é não colocarmos como um fato isolado. Esse comportamento, ele tem que durar, ter uma durabilidade. Por exemplo, se essa pessoa acordou pela manhã dessa forma, pode ter acontecido alguma coisa, ou enfim, ter discutido com alguém em casa. Pode estar naquele famoso lundum.
Lundum, que a pessoa acordou de Lundum, não tá não que eu saiba o que é Lundum, já, eu não tenho Lundum, de vez em quando assim, não é isso. Jamais. Jamais, não tem. Mas assim, tudo bem, a pessoa acorda um dia, não tô muito afim de conversa hoje, mas foi só aquele dia. Então, tudo bem, né? Nós somos seres humanos, existem dias que estamos bem e dias que não estamos bem. Mas aí quando se torna contínuo, rotineiro, habitual, aí é algo que a gente tem que, opa, o que tá acontecendo com o Juninho? Tá tudo certo? Exatamente. Esses padrões que a senhora está falando pra gente, essa quebra de padrão de habitualidade, eles servem tanto para pessoas jovens quanto também para idosos, porque assim, muito se fala dessa questão da desmotivação da pessoa jovem, mas a gente não fala das pessoas idosas, pessoas que já passaram dos 60 anos, que já não tem mais aquela rotina de trabalho, que os filhos já estão criados, já estão vivendo suas vidas. Como que eu consigo perceber que meu pai, por exemplo, tem 63 anos, ele não tá mais tão bem, sendo que eu nem moro com ele mais? E ó, isso é interessante porque até mesmo por conta de ligações, né? O que eu falo muito é de ligações por vídeo. Porque por mensagem a pessoa fala estou bem, você vai acreditar naquele bem daquela pessoa. Perfeito. Mas quando você faz uma ligação por vídeo, ou essas pessoas trazem alguma consideração, como nós falamos das plantas, esse cuidado, que nós sabemos que tem pessoas que estão nessa faixa etária que elas são bem ativas. Uhum. E aí começa também com essa questão de quando elas não são mais ativas, quando elas já não pegam o telefone para ligar para a família, para saber como é que estão, quando não tem mais a volta da tarde, ou a conversa em família. É assim, geralmente no interior nós vemos muito isso, que é todo mundo sentado na frente da casa. Eu já ia falar isso agora. Quando de repente as câmeras da rua param de se posicionar na frente da rua, do nada, alguma coisa aconteceu. Exatamente. Então você vê aquela dinâmica de conversa, de interação. E assim, o que eu já percebi na minha atuação é que com os idosos funcionam bastante assim. Eles começam a ficarem mais calados. Né? Tem a parte também do desânimo, de deitar mais cedo. É claro que a gente sabe que pelo desenvolvimento humano, o idoso ele tem um tempo de sono mais curto. Então, por isso que ele dorme tão cedo e acorda muito cedo. Mas quando ele fica mais tempo na cama, quando ele tem essa dificuldade para poder falar, para verbalizar, quando não cuida mais das atividades diárias que tinha antes. Que antes eram atividades que ele adorava desempenhar. Exatamente. E que agora já não fazem sentido. Compreendi. Na verdade, todas as pessoas possuem um padrão comportamental. Quando existe uma quebra naquele padrão, associado mais para um desânimo, talvez seja o momento da gente... Tá tudo bem? Você quer conversar? E às vezes, nem é necessário você de fato conversar com a pessoa, mas só de você estar no mesmo ambiente que a pessoa, fazendo algum tipo de companhia, pode ajudar de alguma forma a pessoa a se sentir um pouco melhor. Porque, por exemplo, falar de mim. Eu sou uma pessoa que quando eu não estou bem, eu não gosto de conversar. Eu não gosto, se eu estiver muito irritado, ou se eu estiver muito entristecido, eu não gosto de conversar. Mas se você sentar do meu lado e ficar ali do meu lado, pra mim, eu já vou me sentir bem. Mas eu não, porque eu não gosto, inacreditavelmente. Gente, um detalhe pra vocês. A Samara Pinheiro, ela já foi minha professora. E aí ela sabe que eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de conversar. Eu não tenho essa necessidade, eu não gosto de falar, sabe? Não é, professora? Então, assim... É até oposto a, de fato, aquilo que o meu habitual, porque espera-se que quando eu estou muito chateado ou quando eu estou muito irritado, que eu fale ainda mais do que eu estou sentindo. Mas é justamente o oposto. Quando eu estou chateado ou irritado, eu gosto de ficar calado. Não sei por quê, motivos para levar até a terapia, que isso é muito importante. As pessoas acabam não respeitando a necessidade da terapia. Acabam não identificando o quão importante é você fazer um acompanhamento psicológico, você ter uma conversa com um profissional da psicologia. E muitas pessoas falam que quem faz acompanhamento psicológico são pessoas loucas, malucas, o que além de preconceituoso é errático, porque o psicólogo ele não está ali para cuidar de uma pessoa louca, ele está ali para cuidar de uma pessoa que precisa de ajuda, que precisa se auto-perceber, se auto-compreender e, acima de tudo, precisa voltar a sentir-se bem com a própria vida, porque como a nossa própria psicóloga que Samara falou pra gente, a saúde mental ela está muito mais voltada para esse bem-estar consigo
e com os outros. Se você não consegue entender o que está acontecendo consigo, você não vai conseguir estar bem consigo mesmo. Então, daí surge a necessidade do psicólogo, da psicóloga, do terapeuta em um contexto geral. Samara, falando desse princípio, puxando agora para essa parte do psicólogo, do terapeuta, existe muita resistência das pessoas em procurar um terapeuta, em procurar um acompanhamento psicológico, ou não é algo que já ficou mais para trás? Hoje em dia a gente já consegue ter as pessoas procurando, entendendo que precisam de ajuda, ou ainda existe aquele bloqueio, não vou procurar psicólogo porque é coisa de maluco? Bom, ainda tem bastante. É assim, nós sabemos que nós mudamos muito em relação à procura do psicólogo, com esse entendimento e com o olhar de prevenção também, porque nós somos uma sociedade, assim, uma comunidade que procura ajuda quando já está assim nas últimas, né? Eu sempre brinco, falo que se nós preveníssemos tanto as coisas, não chegaria a tal ponto. Então, assim, hoje as pessoas elas procuram mais. Claro, nós sabemos que a psicologia ainda é uma profissão elitizada, né? Então, tem a parte também social, econômica, mas pessoas têm procurado de uma forma maior do que antes. Mas ainda nós temos um pouco dessa compreensão, né? De escutar, não, psicólogo só vai quem é doido. Não, psicólogo só vai, eita, tu tá no psicólogo. O que está acontecendo com você? Mas precisa estar acontecendo alguma coisa para você estar no psicólogo? Então, o ideal seria que as pessoas procurassem um atendimento psicoterápico pelo autoconhecimento. Como nós estamos falando de saúde mental, o autoconhecimento ele é muito importante para nós mantermos essa saúde mental. Quando a gente fala nessa questão da procura ao atendimento psicoterápico, a procura é muito maior em um público mais jovem, um público ali da geração Z em diante, ou público mais antigo, ou tem uma restrição em um público X, um público Y? O público que de fato compreende que precisa da terapia é o público mais jovem ou o público mais velho? Então, na clínica, hoje, na minha atuação, eu tenho um público variado. Assim, fica um pouco difícil falar sobre, mas a minha demanda atual hoje, pegando assim, pela demanda, são adolescentes. Então, nós sabemos que a própria forma hoje, como o mundo está funcionando, essa parte de acelerar as informações. Então, o maior público que eu tenho hoje é adolescente, mas também tem ali na faixa etária de jovem adulto. Perfeito. E por último, que nós já estamos chegando ao final do nosso programa, infelizmente, gostaria só de pedir para a senhora dar algum tipo de conselho. Se a senhora pudesse dar um conselho para quem está nos assistindo agora e conseguiu se identificar com algum dos pontos que nós pontuamos durante esta conversa, o que seria? Então, nós temos formas de pedir ajuda. É assim, eu sei que nós já estamos indo para o final, mas algo que eu gosto sempre de pontuar é que quando nós éramos crianças, as pessoas vinham na nossa casa, nossos pais falavam para nós sermos gentis, entregar água, dar tudo do bom e do melhor. Mas quando nós chegássemos na casa dos outros, a gente não podia aceitar nada. Então, nós fomos ensinados ao quê? A não aceitar ajuda. E aí, o que acontece? Muitas pessoas têm essa dificuldade de pedir ajuda, mas é essencial que, por mais que você não fale para todo mundo, mas que você pegue ali uma pessoa de referência e você peça para aquela pessoa, olha, me ajuda, me leve em algum local que eu possa receber esse auxílio. Eu sei, assim, que hoje nós carecemos muito de políticas públicas voltadas para a saúde mental, mas nós hoje temos o CAPS Samaúma, nós temos o CAPS AD3, nós temos os leitos de saúde mental que tem lá no PS, como qualquer outra especialidade. Tem universidades que dispõem do serviço psicológico. Então, assim, o que eu oriento cuide de você como você cuidaria de alguém sob a sua responsabilidade. É uma frase que eu uso muito, porque quando você cuida de alguém, em alguns momentos você cuida de uma forma melhor do que você mesmo. Perfeito. E isso é para ser primeiramente o contrário. É igual quando nós vamos viajar no avião, que nós primeiro colocamos a máscara em nós, para depois colocar a máscara em outra pessoa. Então, eu preciso respirar primeiro, para o outro também respirar. Perfeito. Muito obrigado, doutora Samara. Foi um prazer poder conversar com a senhora. Espero que tenhamos a oportunidade de conversar mais vezes. O tempo foi pequeno para um assunto tão intrigante, tão complexo
e que de fato necessita muita atenção. E para finalizar, tem uma frase que eu gostaria até de compartilhar com a senhora, que eu li que nunca saiu da minha cabeça, que ela fala: a infância é o solo que a gente habita a vida inteira. Então, aquilo que a gente aprende enquanto criança, consciente ou inconscientemente, pode ser o responsável pelo tipo de adulto que a gente venha a se tornar. Então, isso aí já deixa claro aquilo que a senhora acabou de falar. E a gente é ensinado a dar o melhor de si para os outros, mas também é ensinado inconscientemente a não receber o melhor que os outros têm a nos ofertar. Portanto, se você que está nos assistindo agora compreendeu que, de fato, você precisa de algum tipo de ajuda com base no que for apresentado aqui pela doutora Samara, procure ajuda. Não tenha vergonha, não tenha medo e, acima de tudo, não ache que você é uma pessoa fraca porque você está procurando ajuda. Pelo contrário, as pessoas que procuram ajuda e que admitem que estão precisando de algum tipo de suporte, na verdade, são as pessoas mais fortes que a gente pode encontrar. Tenha uma excelente sexta-feira, aproveite a noite com responsabilidade e vou dar um recado aqui do Detran. Se beber, não dirija.